Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Então, vou fazer um vídeo para vocês agora sobre o diâmetro do vaso usado adequadamente para o plantio da orquídea de acordo com o tamanho do vegetal. Muitas pessoas exageram no plantio das orquídeas em vasos maiores, mudas pequenas em vasos maiores, achando que a planta vai se desenvolver mais, vai ficar mais viçosa, vai formar torceiras, etc. E na verdade isso só prejudica a orquídea. Tá bom? Gostaria de pedir aos meus amigos da minha página no Facebook, Francisco Deusvando, que me ajudem nos comentários, nas críticas, nas curtidas, nos elogios, tá bom? Porque o grupo está crescendo bastante e eu não estou dando conta de ficar atendendo a todas as publicações, tá? E quando tiver uma coisa muito ruim, uma pessoa sendo muito grosseira, estúpida, tá ali só para atrapalhar, ou propagandas religiosas, financeiras, me marque na publicação que fica mais fácil para eu achar, para que eu ache e vá lá e exclua, tá bom? Quero mandar um beijo para Daniela Queiroz, um beijão, Daniela Queiroz. Leda Arantes, super beijo, Leda. Maria Inês Fernandes, beijão, meu amor, te amo. Rosana Martins, de Indaiatuba, São Paulo, mega beijo. Cíntia Teixeira, de Minas Gerais, beijo, Cíntia. E Fátima Oliver, super beijo. Quero mandar um recadinho para o Marcelo Fex, igual uma passagem bíblica, homem de pouca fé. Falou que eu não mandaria beijo, vou mandar beijo para o Marcelo Félix, a Beatriz e a Isadora, de São José do Rio Preto, São Paulo. Super beijo para vocês, tá bom? Muito obrigado por estarem comigo sempre. Eu ia falar outras coisas, mas eu esqueci. Mas eu já vou falar sobre o cultivo de orquídeas em vasos plásticos. Eu vou falar especificamente de orquídeas, de cultivo de orquídeas em vasos plásticos, porque é o meu sistema de cultivo, tá bom? Então, quem tiver esse sistema de cultivo pode ajudar, certo? Então, existem vários tipos de tamanhos de vaso. Vasos bem grandes, né? Vasos menores, vasos um pouco mais fundos, de boca estreita, né? E os vasos pequenos. E tem os menores ainda. Então, não adianta... Cadê você? Tá aqui. Por exemplo, essa muda de Cattleya Varneri. Não adianta eu achar que eu plantando essa muda de Cattleya Varneri nesse vaso, olha aqui, não adianta eu imaginar que ela vai crescer mais rápido, vai ficar melhor. Não vai. O que vai acontecer? Vai ter uma quantidade de substrato aqui que vai ficar molhada por mais tempo e vai estagnar a planta, vai ficar encharcada, as raízes dela não vai respirar. Toda vez no período de chuva ela costuma até apodrecer, porque o substrato não seca com uma certa rapidez e a planta fica estagnada, atrofia e às vezes até morre, tá bom? Então a proporção é totalmente inadequada. Por quê? Porque eu sempre vou plantar orquídea, a folha menor, que é a traseira, eu vou encostar no vaso e vou deixar o espaço para a guia dela principal, a gema, desenvolver. Então quando eu plantar no vaso, que não é nesse vaso, eu encosto e tem que sobrar um espaço aqui. Mas esse espaço é muito para essa muda. Então eu vou lá, num vaso menor, e faço o teste. Coloquei, olha a diferença. Então este vaso é adequado para esse tipo de planta, tá? Eu vou colocar caquinhos de tijolo aqui no fundo. Deixa eu ver se eu acho onde que eu coloquei. Vixe, não sei onde que eu coloquei. Mas então eu coloco caquinhos de tijolo aqui no fundo do vaso para dar drenagem. Observem que os meus vasos são todos furados, eu sempre furo nas laterais. Além de serem furados no fundo, são furados nas laterais, tá? E tem gente que tem mão nervosa para molhar, esse tipo de vaso é perfeito, porque a água escorre rapidamente. Então eu coloquei caquinhos de telha no fundo, coloquei a orquídea e só coloco o substrato. Muitas pessoas usam mix sem brita zero, sem brita lavada. Eu uso com brita porque na hora do plantio essa planta vai ficar estabilizada e não vai ficar balançando, tá bom? Eu já falei em alguns vídeos meus que eu uso bastante esse tipo de vaso para plantio de catacetos. Espera aí.
Então, aqui no caso eu tenho um marronzinho, tá vendo? É o mesmo modelo. Então, é um tipo de vaso muito apropriado para cataceto, porque você coloca os caquinhos de telha aqui no fundo para ajudar na drenagem e o restante é puro substrato. Como o cataceto produz muita raiz e gosta muito de matéria orgânica, no caso mix com brita, né? Então, ele se desenvolve muito bem. Então, aqui você vê o desenvolvimento da planta. Aqui, ó, deixa eu ver se dá para mostrar. Acho que não vai dar para mostrar. Aqui tem um pseudobulbo bem pequeno. Depois desenvolveu esse pseudobulbo mediano e esse maior. Isso quer dizer que a planta está gostando do cultivo, porque ela está dando pseudobulbos superiores aos anteriores, até chegar à forma adulta, a qual vai se estabilizar. E os pseudobulbos vão manter o padrão, tá, de crescimento. Então, não adianta querer plantar orquídeas em vasos muito grandes. Vou dar exemplos. Essa minha Cattleya sabaliana, né, eu plantei ela nesse vaso normal, tradicional. Eu comprei a muda da Chácara Bela Vista. Foi quando que eu comprei essa planta? Em 2015, então tem 2 anos em cultivo. Desenvolveu 2 frentes, ainda tem espaço para ela crescer aqui. Eu não vou mudar ela agora, porque ela ainda tem bastante espaço para desenvolver nesse vaso. Eu posso deixá-la aqui mais 1 ano. Porque geralmente substrato também, dependendo do substrato, tem um tempo útil de vida. Geralmente de 3 a 4 anos. Quando você usa brita, mais brita, geralmente você não precisa nem mudar. Porque a brita ela é estéril, ela não se decompõe. Então a brita ela tem uma vida útil eterna, vamos dizer assim. Tá bom? Outro exemplo aqui é essa plantinha, Sophroleleuclatea melahoi-jack. Olha que coisa fofa. Eu creio que eu comprei um híbrido dessa planta com outra planta que deu uma flor muito mais escuras, muito mais escura lá na exposição de Belo Horizonte, agora no mês de abril, que passou, né? Então eu tenho essa plantinha, já tem 5 anos que essa planta está comigo e está se desenvolvendo bem. Geralmente em climas quentes, que é o caso da minha cidade, plantas que envolvem na hibridagem Sophronites, Coccinia, Breve paniculata, essas Sophronites de flores grandes e vermelhas, geralmente não dão flores aqui por causa da carga genética das Sophronites. Mas essa planta eu acho que ela é bem misturada e com certeza tem Cattleya valkyriana no meio. O porte dela é mediano, sempre mantém esse padrão, tá? E está se desenvolvendo muito bem aqui e florescendo com uma certa frequência. Antes eu havia amarrado ela no pedaço de madeira e eu percebi que ela deu uma estagnada, né? Porque realmente Sophronites precisa um pouco mais de umidade, mas sempre atento para que não fique encharcado, né? Furinhos. E plantei nesse vaso, já tem uns 2 anos e ela está em pleno desenvolvimento com mudas novas e uma floração bem bonita. O mesmo caso, essa Cattleya ludemaniana, eu estava falando, né, sobre tamanho de vaso. Olha só o tamanho do vaso, a planta já está alta, tá interessante. Ela já está chegando na borda do vaso, então aqui eu já tenho que ficar atento para que, ou eu já posso fazer o transplante para que o próximo broto já desenvolva em um vaso maior com substrato novo, ou eu posso simplesmente esperar ela mais 1 ano para poder plantá-la. Essa planta ela foi plantada em 2015, então tem 2 anos que ela está aqui. Eu creio que ela pode segurar mais um pouco. Está muito bonita. Esse híbrido de braçávola eu ganhei da minha amiga Janaína há muitos anos atrás. Eu passei a metade dessa planta para Nesi Chagas, botei no cachepô, tá linda lá. E é um tipo de planta que muda de cor. Eu já havia falado num vídeo meu que híbridos envolvendo braçávolas geralmente mudam de cor. Então essa braçávola ela abre rosa. Na verdade é uma Brassiocattleya, né? Não é só uma braçávola, é um híbrido. Essa planta ela abre rosa e ela vai, ao tempo que vai passando, ela vai clareando e ela quase fica branca, quase. A mesma coisa, o vaso proporcional ao seu plantio e ela pode ficar aqui mais 2 ou 3 anos se desenvolvendo dentro desse vaso. Eu peguei esse cachepô dessa Cattleya valkyriana lá no orquidário do meu irmão, Reginaldo, para mostrar que cachepôs são bem eficientes no plantio das orquídeas. Só que eu já havia falado isso,
A planta ela emaranha, ela se enfia aqui, se enfia ali. E se você precisar retirar do cachepô, você vai ter muitas dificuldades. O ideal é que você pegue esse cachepô e coloque dentro de outro cachepô maior. O interessante é você usar madeiras nobres, resistentes ao tempo, igual para Ju, para que a madeira não apodreça com facilidade. Porque a madeira, entrando em decomposição, pode trazer fungos, né, e doenças para suas orquídeas. Então evitem ao máximo possível. Então é isso, meus amores. Vaso, evite ao máximo possível de plantar orquídeas em vasos grandes. Usem vasos proporcionais ao tamanho da planta. Não adianta. Eu estava falando primeiro sobre esse vaso maior. O que eu planto nesse tipo de vaso? Catleia bifoliada, que são as Cattleya metistoglossa, gutata, tigrina, que são plantas altas que precisam de uma estabilidade. Uso muita brita para dar essa estabilidade na planta. Plantas como George King, Toshi Aoki, Remo Prado, Pastoral Inocêncio. Então, esses híbridos que tem um vegetal mais frondoso, mais bonito, assim, grande, eu coloco em vasos maiores, porque são plantas que vão chegar a uma certa altura e vão precisar de uma estabilidade, tá? Mas sempre se preocupando com o diâmetro, para que não tenha mais substrato que o necessário para sua orquídea, tá bom? Amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa é só perguntar. Super beijo.